Agora que já falamos sobre o cronograma de titulação, vamos falar sobre alguns dos efeitos colaterais e considerações especiais com a lamotrigina, pois o cronograma de titulação é realmente baseado em alguns deles. Em geral, a lamotrigina é muito bem tolerada. É considerada um agente neutro em termos de peso. Portanto, a maioria dos pacientes não deve esperar ganhar peso significativo com a lamotrigina. As queixas mais comuns dos pacientes são alguns efeitos colaterais cognitivos, geralmente descritos como embotamento cognitivo e alguma sedação. Às vezes, também são relatadas náuseas, embora menos comuns do que com a maioria dos antidepressivos, como os ISRS. Tremor, ataxia e diplopia também foram relatados, embora em geral em taxas bem baixas com a lamotrigina. O efeito colateral que mais preocupa as pessoas com a lamotrigina é a síndrome de Stevens-Johnson e as erupções cutâneas relacionadas. E, de fato, há um alerta de caixa preta sobre infecções de pele com risco de morte, incluindo a síndrome de Stevens-Johnson, a síndrome DRESS e a necrólise epidérmica tóxica. Quase todos os casos dessas síndromes ocorrem nas primeiras 2 a 8 semanas após o início da medicação. Portanto, tendem a ocorrer no início do curso, e é muito raro que se desenvolvam mais tarde no curso da lamotrigina. Muitos pacientes que iniciam o uso da lamotrigina desenvolvem uma erupção cutânea benigna, e é importante que você, como prescritor, seja capaz de ajudar os pacientes a distinguir entre uma erupção cutânea benigna e uma erupção cutânea mais preocupante. As erupções cutâneas geralmente envolvem as superfícies mucosas. Elas podem incluir as palmas das mãos ou as plantas dos pés, e geralmente se espalham do tronco para as extremidades. Agora, os pacientes com qualquer erupção cutânea devem ser vistos por você, como médico, ou por um clínico geral, se possível, para que você possa observar a erupção e avaliar se ela pode ser preocupante. Se a erupção parecer benigna, os pacientes não precisam fazer nada em termos de manter ou reduzir a dose. Se a erupção parecer preocupante, recomendamos que os pacientes suspendam a dose pelo menos até que sejam examinados. É interessante notar que a probabilidade de erupção cutânea foi associada a determinados marcadores HLA e é mais comum em algumas populações asiáticas. Nos ERWA, a tipagem HLA não é rotina antes de iniciar a lamotrigina, mas é rotina em alguns países asiáticos devido ao aumento do risco. Devido ao risco de Stevens-Johnson ou erupções cutâneas relacionadas, se um paciente deixar de tomar o medicamento por 3 dias ou mais, ele geralmente deve reiniciar a titulação desde o início. Isso pode ser muito incômodo e preocupante para os pacientes, e é importante levar isso em consideração, principalmente se você for prescrever lamotrigina para alguém que possa estar em risco de baixa adesão à medicação. Vamos falar um pouco sobre a lamotrigina no contexto da gravidez e da amamentação. Portanto, com relação à gravidez, foram levantadas preocupações sobre o aumento do risco de fissura labial ou palatina em pacientes que tomam lamotrigina. No entanto, é importante ter em mente que os estudos são realmente mistos. Se houver um risco maior, ele provavelmente será mínimo. E lembre-se de que a fissura labial e a fissura palatina são os defeitos congênitos mais comuns. Portanto, às vezes é difícil saber se há um aumento do risco. Não há evidências de que a dose afete o risco. As mulheres grávidas não devem reduzir reflexivamente a dose de lamotrigina quando descobrem que estão grávidas, pois o risco de desestabilização supera significativamente o risco de defeitos congênitos. Agora, a lamotrigina entra no leite materno em quantidades relativamente altas, e a concentração sérica do bebê será cerca de metade da concentração sérica da mãe. Não foram relatados eventos adversos relacionados à amamentação, mas a recomendação geral é não amamentar. No entanto, é importante ressaltar que não é uma contraindicação absoluta e, mais uma vez, deve ser uma conversa entre o prescritor e a mãe. Por fim, embora os contraceptivos orais diminuam os níveis de lamotrigina, a lamotrigina não afeta de fato os níveis dos contraceptivos orais, e esse é um mito comum. Há uma certa preocupação de que a lamotrigina possa tornar o anticoncepcional ineficaz. Isso não é verdade. O anticoncepcional tem um efeito sobre o nível de lamotrigina, mas o inverso não é verdadeiro. De tempos em tempos, como ocorre com todos os medicamentos psiquiátricos, os pacientes podem ter uma overdose de lamotrigina e é importante estar ciente das possíveis sequelas da overdose de lamotrigina. Em caso de superdosagem, a lamotrigina pode causar uma variedade de efeitos. Uma das síndromes mais comuns relatadas é a síndrome de hipersensibilidade ao anticonvulsivante, que geralmente se apresenta com febre, erupção cutânea e, às vezes, pode ter envolvimento de órgãos internos. Portanto,
Essa é uma das síndromes mais preocupantes, que podem resultar da overdose de lamotrigina. Outros sintomas que podem ser observados são de natureza neurológica e incluem delírio, tremores, mioclonia, hiperreflexia e ataxia. Dessa forma, uma overdose de lamotrigina pode se parecer muito com a síndrome da serotonina. Paradoxalmente, convulsões também foram relatadas no contexto de overdose de lamotrigina, e são, na verdade, um dos resultados mais comuns em overdoses significativas de lamotrigina. E como falaremos um pouco mais adiante, a lamotrigina em overdose pode ter alguns efeitos cardíacos importantes dos quais se deve estar ciente, e já foram registradas mortes por overdose de lamotrigina. Portanto, para resumir alguns pontos-chave desta sessão, o efeito colateral mais grave associado à lamotrigina é um espectro de erupções cutâneas, incluindo a síndrome de Stevens-Johnson, que pode ser fatal. Se um paciente relatar uma erupção cutânea, é muito importante discutir a natureza da erupção com ele para determinar se ele precisa ser examinado. Lembre-se também de que as populações asiáticas podem ter um risco maior de erupções cutâneas graves. A lamotrigina é geralmente segura na gravidez. Pode haver um risco ligeiramente maior de fissura labial e fenda palatina, mas os dados são variados. Em caso de superdosagem, a lamotrigina pode levar a uma constelação de sintomas neurológicos que se assemelham à síndrome da serotonina e também pode causar síndrome de hipersensibilidade anticonvulsivante, convulsões, arritmias cardíacas e morte.